de onde você veio, o que você sabe fazer, o que você consegue fazer. Para conseguir um trabalho, não é isso? Aqui se chama currículo. Isso? Talvez já tenha um pedido de vocês para procurar um trabalho. Traz o seu currículo, bota aqui. Você vai no mercado, no supermercado, então você tem que escrever ali, né? E colocar lá. Suponhamos que trouxéssemos aqui o rei Davi. O rei Davi, da Bíblia, da história de Israel, e que pudéssemos perguntar para ele: Davi, como você está? Ou como você é? Ou qual é o seu currículo? Como você se apresenta diante de Deus e diante da vida? Como você lida com as dificuldades que você passa? Como você abriga a fé no seu coração diante das lutas? Então, estamos hoje aqui entrevistando Davi. Uma entrevista diferente. Todos vocês passaram aqui, muitos de vocês devem ter passado por uma entrevista de trabalho. Amém. Não foi? Amém. Amém. Entenderam? Todos. E vamos entrevistar agora o rei Davi. Amém. Perguntar a Davi. E Davi responderia. Responderia assim. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ele guia-me por caminhos, pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Amém. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o currículo de Davi. Essa é a história da vida de uma pessoa que, ainda que esteja abatido, ou triste, ou perseguido, ou esquecido, ele sabe quem ele é diante de Deus. E sobretudo ele sabe quem é Deus na vida dele. Eu só sei que vocês estão alegres. Mas Deus sabe exatamente quem você é. E este salmo pode ser o salmo da nossa vida. Pode ser o nosso currículo diante de Deus. Esse salmo
é a história da vida de um homem que anda com Deus. E esse homem diz, primeiramente, eu conheço pouco de mim mesmo, mas sei que o Senhor é o meu pastor. Eu sei que Deus é Deus na minha vida. Deus que criou todos os mundos, todos os planetas, toda a terra, todas as pessoas, todas as coisas. Ele é o pastor da minha vida. Pode ser que eu não conheça nada sobre a realidade do mundo, mas eu sei que o Senhor, Deus de Israel, Jeová, revelado a nós, Ele é o meu pastor. Amém. Você pode dizer que o Senhor é o seu pastor? Amém. Davi diz ainda, Ele me leva, me faz repousar, descansar em lugares verdejantes, em pastos verdejantes. Aleluia. Porque ele estava très fatigué. Très fatigué. Porque ele sabia que Deus, que o Senhor era o pastor dele. Mas isso não nos isenta de estarmos abatidos e cansados. Mas nós sabemos, Davi sabia, que Deus fazia com que ele descansasse em um local seguro, Aleluia. no meio do deserto, no calor, no sol, areia, sequidão. Deus achava um lugar de pastos verdejantes e ali fazia o seu filho descansar. Amém. Aleluia. Você crê que o Senhor Deus pode fazer você descansar nele? É claro que Davi estava contando a história dele. E Davi era pastor de ovelhas. E ele cuidava das ovelhas. E andando com as ovelhas no deserto, elas ansiavam por encontrar águas para saciar a sua sede. Mas não podia ser águas turbulentas, cachoeira. Rivière. A ovelha não bebe água, não, que movimenta muito. A ovelha só bebe água se a água for tranquila. Aleluia. E Deus levava ele para junto de águas tranquilas. Assim como as ovelhas saciavam a sede, Davi saciava a sua alma. Me leva para junto de águas tranquilas e refrigera a minha alma. Não estava matando a sede do corpo de Davi. Estava aliviando a alma às vezes da depressão, às vezes das doenças emocionais. O Senhor nos leva e cuida da nossa vida. Davi dizia que a vida dele era assim.
Alléluia. Gloire à Dieu. Davi acreditava que o caminho dele era um caminho feito por Deus. Je crois que le chemin là, c'est mon Dieu l'a fait. E que quando o pastor levava as ovelhas para as montanhas, Quando o pasteur allait de monter dans mon montagne, os caminhos eram estreitos. le chemin était bien juste. Se Et comme ça, caísse, s'il tombait, caía lá no abismo. il a tombé dans la vigne. A nossa vida, o nosso caminho, às vezes, nós passamos perto do Et abismo. ensuite, pour la vigne, on s'allie. Você já esteve perto do abismo? On jouait au tout près d'un géant. O salmista diz: olha, os meus pés quase escorregaram e eu caí. Presque tombé. Quando eu olhei para o mundo e todas as coisas que o mundo oferece. Davi sabia que ele, como ovelha, era guiado por Deus por caminhos da justiça, por amor ao nome de Deus. Porque ele, Deus, havia prometido que cuidaria de Davi, que seria o pastor de Davi. E Davi era conduzido por caminhos, por veredas da justiça. Amém. Mas e o dia mau? E o dia em que você precisa passar por caminhos de sombra da morte? Quando a enfermidade vem, quando o problema de relacionamento acontece. Talvez alguns de vocês tenham se separado de pessoas, a esposa, do esposo, tenha brigado com algum amigo. Esse dia é o dia mau. Mas ainda assim Davi cria que Deus, Ele estaria com ele, que estava na vereda da justiça, mas também no vale da sombra da morte. E a vara e o cajado do Senhor o conduziriam, tanto o consolo quanto a direção. A vara batia assim, vai para lá. O cajado tinha uma curva na ponta, fazia assim, vem para cá. Ali é o perigo, vem para cá. Ele cria que no dia da sombra da morte, Deus estava com ele. Fica aqui. Amém. Você crê nisso? Amém. Agradeça a Deus na sua vida. Eu gostaria de caminhar para o final. Amém. Aleluia. Às vezes na vida nós... Às vezes na vida nós sentimos vontade de fazer a nossa justiça. Se você pudesse fazer justiça com as suas mãos, se você pudesse, alguém que te fez mal, você retribuir e fazer justiça. Alguém que te magoou, alguém que roubou você, alguém que se apresentou como seu inimigo. Davi cria que não era ele quem iria fazer justiça, mas ele cria que Deus iria preparar a vitória dele. Porque Davi disse: olha, nas minhas sedes de vingança, não sou eu quem faço vingança,
Mas Deus prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Todos que eram meus inimigos, e agora estão vendo, estão presenciando Deus numa mesa comigo. Deus comendo comigo. E foi Deus quem preparou. E preparou isso na presença dos meus inimigos. Porque a justiça não somos nós que fazemos. Porque Jesus disse: olha, se você tomar uma face, dê a outra. Se alguém pedir para você caminhar com ele uma milha, vá duas. Nós somos maus no sentido de que nós não sabemos fazer a justiça. Mas Deus é graça em Cristo Jesus. Ele tem um olhar que nós não temos. Ele vê do jeito que nós não vemos. Ele perdoa mais do que nós. Nós condenamos mais. Por isso Davi diz: olha, na frente dos meus inimigos, eu nada posso fazer. É Ele quem prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É Ele quem unge a minha cabeça com óleo. E é por dizer assim: olha, este aqui é meu, é minha ovelha, é meu filho. Vocês que foram inimigos estão vendo? Ele é meu. E faz o meu cálice transbordar. Isso é vitória. A vitória não é nossa, a vitória é dele. Amém? A certeza no coração de Davi era que, mesmo ele seguindo caminhos difíceis de sombra da morte, a bondade e a misericórdia iriam atrás dele todos os dias da vida. Vocês fizeram um longo caminho até aqui, mas a bondade e a misericórdia do Senhor vieram com vocês. Você crê nisso? Você crê que a bondade e a misericórdia de Deus estão contigo todos os dias da sua vida? E a certeza do nosso coração é que o cansaço é passageiro. Que a aflição da alma vai passar. Que os caminhos de sombra da morte, os caminhos, o vale da sombra da morte, nós vamos passar. Que os inimigos todos cairão. E você e nós, ovelhas do Senhor, habitaremos na casa dele eternamente. Esta foi a história de Davi contada para a gente. A vida toda dele se resumia nisso. Que há dificuldades, há lutas, mas o Senhor é o pastor. E ao final, sempre vitória. Porque é Ele que nos dá a vitória. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vocês podem dizer que salmo esse? Salmo 23. Esse é o Salmo 23. E nós vamos relembrar o Salmo. E perguntando a Davi: Davi, como é a sua vida?
Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me mansamente por caminhos, por veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei eternamente na casa do Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome por essa noite, pelas alegrias que foram aqui expressadas diante do Senhor, em louvor e em adoração. Eu peço que o Senhor visite cada coração, cada alma, cada vida agora nesse momento, fazendo com que cada um se aproprie deste salmo como sendo o salmo da sua vida, e que possa dizer com toda firmeza e fé no seu coração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em nome do Senhor Jesus, que seja esse o nosso ser íntegro e aberto diante do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe esse lugar, abençoe essas vidas, abençoe essas pessoas.